Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Estão preparados para mais uma trilha? E para começar esse vídeo de hoje, eu tenho um envelope aqui e quero que vocês leiam o que está escrito nele. Convite. Aqui nesse envelope tem um convite que eu quero fazer para vocês. Estão curiosos para saber o que será que tem nesse convite? Para o que será que eu quero convidar vocês? Vou mostrar, hein? Vou tirar o meu convite daqui de dentro. Leiam aí o que eu escrevi. Vamos brincar de poesia? E aí, vocês topam brincar de poesia comigo? Vocês já brincaram alguma vez de poesia? Como é que será que brinca de poesia? Essa é uma boa pergunta, né? Mas fiquem tranquilos que é uma brincadeira bem legal e que vocês estão habituados a brincar de poesia. Mas eu quero saber, vocês querem brincar comigo? Vocês querem, né? Então vou explicar como funciona essa brincadeira de poesia. Nessa nova trilha, durante as próximas atividades, vocês vão conhecer textos poéticos, que são textos em que os autores utilizam a imaginação para falar de um modo diferente sobre o mundo, para contar coisas divertidas, coisas engraçadas, e a imaginação deles, vai bem longe, bem alto. Então são textos bem gostosos de ler. E brincar de poesia é isso, é brincar com a imaginação, brincar com as palavras. Mas como será que se brinca com as palavras, hein? E falando em convite, falando em brincar de poesia, tem um poema de José Paulo Paes, maravilhoso, que fala sobre isso. Vocês querem ler comigo? Então me acompanha daí, eu quero ver você lendo comigo, hein? Vamos lá? Convite. Poesia é brincar com palavras. Como se brinca? Com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? José Paulo Paes. Nesses versinhos que eu acabei de ler, ele diz assim, que poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. O que será que ele quis dizer com isso? A gente brinca com a bola do mesmo jeito que a gente brinca com a palavra? Não. Elas se quebram? Não. Elas se gastam? Não. As palavras você pode usar muitas e muitas e muitas vezes e não vai acontecer nada disso com elas. A bola pode até furar, o papagaio que ele diz no texto, ele se refere a uma pipa. A pipa, que ele chama de papagaio, pode voar para bem longe, o peão pode ficar velho, pode quebrar, mas as palavras, elas nunca envelhecem, elas nunca estragam, elas nunca quebram. Então vocês podem usar à vontade, hein? Mas esse texto aqui que nós acabamos de conhecer, ele não é o único. Vocês irão ler alguns versinhos de uma música e fala de coisas que acontecem tudo ao contrário. Tudo ao contrário? Vamos ler um trechinho dele para você saber do que se trata? Lá na terra do contrário, o cachorro faz miau. E quem late é o canário. E o gatinho faz au au. E acontece cada coisa como nunca ninguém viu. Lá na terra do contrário, no verão é que faz frio. Que lugar é esse, hein? Que tudo acontece ao contrário? O cachorro faz miau, o gatinho late. No verão, quando o sol tá bem quente, faz frio. Lá acontece tudo ao contrário, né? Mas essas não são as únicas coisas que acontecem por lá, não. Vocês irão ler essa musiquinha, podem até, se quiser, escutar ela, que tem disponível, e vocês vão ver quantas coisas ao contrário que acontecem. Vocês sabem o que são essas coisas que emitem ideias opostas? São coisas que uma é ao contrário, é completamente diferente, é completamente oposta à outra. Você quer um exemplo disso? Por exemplo, essa imagem
se refere ao quê? Está quente. E qual é o contrário de quente? O contrário de quente é frio. Então, tá vendo? São coisas opostas, bem diferentes uma das outras. Agora eu vou dar outro exemplo. O que é contrário a cheio? Olha esse copo, não está cheio de água? Eu quero o oposto, o contrário disso. O contrário disso é vazio, é um copo vazio. Mais outro exemplo. O que tem aqui? Tem muitos Legos, então tem muitos brinquedos. E o contrário de muito, o oposto. O oposto é pouco, então muito pouco. Mas não são só esses exemplos. O contrário de grande seria pequeno. O contrário de alto seria baixo. O contrário de sujo seria limpo. O contrário de escuro seria claro. Depois de conhecer a música do contrário, vocês irão praticar e descobrir palavras e situações que têm o sentido oposto. Vocês viram o exemplo, né? Quente, frio, cheio, vazio, muito, pouco. Mas qual seria o oposto de uma situação de alguém que está jogando lixo no chão? Qual é o oposto disso? O oposto disso, o contrário disso, é jogar o lixo na lixeira. Agora, qual é o oposto de uma criança que empurra o colega na fila? O oposto disso, o contrário, é uma criança que pede licença, que usa as palavras gentis, sem ser mal educado com o outro. Viu só como é fácil? Só tem coisa legal, né? Chamei vocês para brincarem de poesia, brincar com as palavras. Vocês vão descobrir muitas coisas legais. Mas, ó, não para por aí. Tá pensando que é só isso? Tem muito mais. Nesses trechinhos que eu li aqui do poema, nos versinhos que eu li da música do contrário, aparecem dois animais, um que mia e o outro que late. Eu vou colocar as sílabas aqui e você vai desembaralhar para saber de que animal eu quero falar, tá bom? Olha só, tenta ler essa palavra aí, não tá certa, né? Então você precisa desembaralhar as sílabas para descobrir o nome do animal. Então, se eu trocar de lugar, colocar aqui, ó, o G na frente e o TO aqui do lado, formou a palavra gato. Agora eu tenho uma dúvida, primeiro ano. Se eu quisesse dizer que eu vi um gato pequeno, mas eu quero usar uma palavrinha só para dizer que aquele gato é pequeno, para me referir à ideia de que ele é um gato menor, que palavra eu poderia usar? Se eu escrevesse eu vi um gatinho, eu estaria me referindo que o gato é pequeno. Aqui eu digo que é um gato em um tamanho normal, mas eu quero dizer que eu vi um gatinho. Então, para dar essa ideia de gato pequeno, eu posso escrever gatinho. Você me ajuda a escrever gatinho? Eu uso G, A, formei a primeira sílaba, G, para escrever o T, T, I, gatinho. E como eu escrevo nho? Vocês já estudaram isso, hein? Lembram que o N e o H, quando eles estão ó, juntinhos, e mais uma vogal, eles têm um som só, eles ficam ó, bem grudadinhos, bem unidos, bem amigos. E que sílaba formou aqui? Formou nho. Então, ó, gatinho. Então, formamos a palavra gatinho. E a palavra gatinho passa a ideia de um gato pequeno. Eu vou escrever o nome de outro animal aqui com as sílabas embaralhadas e você desembaralha daí, tá certo? Para eu conseguir fazer do lado de cá. A dica é um animal que aparece lá nos versinhos que eu li do contrário, hein? Vamos descobrir? Que palavra é essa, hein? Tá bem estranha, né? Bem bolada. Caroxó. Eu acho que esse K tá certo.
E se eu colocar o xó aqui, ó, ficou como? Cachorro, cachorro. Olha só a palavra cachorro. Agora me ajude daí. Se eu quisesse me referir ao cachorro como se fosse um cachorro pequenininho, como eu escreveria? Que tal cachorrinho? Então, ó, vou dizer que é um cachorro pequeno. Então, eu vou escrever cachorrinho, ó. Começo com a letra C, A, K. E para escrever o xó, nesse caso, eu não vou usar o X, hein? Vou usar o C, H. Ó, formamos o cachorro. E para escrever o ri, se eu colocar um R só aqui, fica como? Tenta ler aí. Cachorri. Não é cachorri, né? Então, eu tenho que colocar, ó, 2 R's. Cachorrinho e o nhó. O nhó vocês já sabem, né? É o N, o H e a letra O. Cachorrinho. Tá vendo? A palavra cachorrinho passa a ideia de um cachorro pequeno. E se eu quisesse passar a ideia de uma vaca pequena, seria como? Vaquinha. E de um pato pequeno? Patinho. Agora, com objetos. Se eu quisesse dizer que a cama é pequena, eu falaria uma caminha. Se eu quisesse dizer que era uma cama pequena, eu diria caminha. E se fosse bola? Bolinha. E se fosse uma boneca? Bonequinha. E um carro pequeno? Carrinho. Tá vendo como é fácil? Tem várias coisas legais para vocês aprenderem nessa trilha, né? Legais e muito fáceis de aprender, ainda mais com vocês, que são crianças tão inteligentes, tão espertas, que me enchem de orgulho e felicidade. Então, ó, tem assunto legal para estudar. Estudem muito, caprichem, façam com atenção, com dedicação. E ó, um beijo bem grande no coração e até a próxima!